Um dos pterossauros mais interessantes que já foram descobertos no Brasil é o Kaiowajara. Por que ele é um dos mais interessantes? Ele foi descoberto num local em que não se esperava encontrar fósseis. Era uma região deserta no passado e não sabia que poderia haver formas de vida habitando aquele lugar. Sem falar que a maior parte dos pterossauros conhecidos são de regiões costeiras ou litorâneas. O Kaiowajara é praticamente um dos primeiros pterossauros que foram descobertos dentro do continente e numa região desértica, que ao longo dos anos tem se mostrado muito rica em biodiversidade. Mas até descreverem o Kaiowajara não se sabia disso. Bom, vamos falar desse pterossauro. Primeiro, vamos descrever ele. O Kaiowajara era um pterossauro da família dos tapejarídeos, que eram aqueles pterossauros que tinham uma crista sobre a cabeça. Ele tinha 1 metro de altura e mais ou menos 2 metros de envergadura de asas, de uma ponta a outra. Tinha uma cauda bem curtinha e seu bico era desdentado, terminado em forma de agulha. Já a crista sobre a cabeça tinha o formato de V em adultos. Ela era extensa, provavelmente tinha uma membrana que ligava uma ponta a outra. Variava de acordo com a idade do animal e os cientistas acreditam que, dependendo do sexo, poderia ser maior ou menor. Estipula-se que talvez os machos tivessem uma crista maior e as fêmeas menores. Mas até aí a gente já tem uma noção do que esse pterossauro é. Ele não é muito diferente dos outros tapejarídeos, tipo o tapejara ou tupandáctilos, na aparência. Porém, o grande diferencial é que ele literalmente foi encontrado dentro do continente, uma região que se sabe não tinha florestas nem era próxima de mar. Era literalmente um imenso deserto. E esse deserto, evidentemente, tinha um oásis, e é nesse oásis que viviam não apenas um, mas centenas, talvez milhares de Kaiowajaras. Não se sabe muito bem do que o Kaiowajara devia se alimentar, mas eles estipulam para esse tipo de pterossauro uma alimentação de frutos, uma alimentação herbívora, por assim dizer. Mas naquele oásis no meio do deserto não havia muitas opções de alimento. Então eles ainda estão tentando determinar qual era a alimentação e como eles conseguiam sobreviver naquele clima. Porém, eles tinham uma vida boa, porque tanto fósseis de filhotes quanto de adultos foram encontrados, indicando que eles não iam para aquela região, por exemplo, para desovar ou para ter seus filhotes, mas literalmente viviam lá por muitos e muitos anos. Uma curiosidade é que eles constataram que o Kaiowajara provavelmente, quando filhote, crescia muito rápido e logo já aprendia a voar, o que é uma grande vantagem naquela região, principalmente na procura de alimento. Então a gente tem um pterossauro, que eram répteis voadores conhecidos por viverem em áreas costeiras, vivendo no meio do continente, no meio de um deserto e num oásis. Então é uma descoberta incrível, talvez uma das descobertas mais interessantes que ocorreram na paleontologia do Brasil e até mesmo do mundo. Só para a gente se situar aonde e quando viveram os pterossauros, os fósseis foram descobertos aqui no Brasil, na zona rural da cidade de Cruzeiro do Oeste, que fica no estado de Paraná. A região de Cruzeiro do Oeste, do ponto de vista geológico, ele fica dentro da Bacia Bauru, no grupo Kaiowá, que fica na formação Goierê, que é datada do Turoniano para o Campaniano, que é mais ou menos entre 93 a 72 milhões de anos atrás, no período Cretáceo. Porém, tem a questão que o Kaiowajara é um tapejarídeo, e eles existiram mais ou menos entre 100 e 93 milhões de anos atrás. Ou o que a gente pode concluir é o seguinte:
Ou o Caiuajara é um sobrevivente à extinção dos tapejarídeos, ou a idade da formação Goierê é mais antiga do que se pensava. Tanto é que hoje em dia se estipula uma idade entre 125 a 100 milhões de anos atrás para aquela região. Porém, isso ainda é algo a ser debatido. Vamos à etimologia do nome Caiuajara. Surgiu da união entre as palavras Caiuá e Tapejara. A primeira faz referência à formação geológica do grupo Caiuá e a segunda é uma referência à família dos tapejarídeos, que o Caiuajara faz parte. O nome da espécie é Dobruski, que é uma homenagem ao Alexandre Dobruski e sua família, por terem descoberto os primeiros restos do Caiuajara aqui no Brasil. Bom, já que a gente falou dele, vamos comentar como é que aconteceu essa descoberta. Foi em Cruzeiro do Oeste, no ano de 1971, o Alexandre Dobruski e seu filho, ambos lavradores, estavam escavando valetas para o escoamento de água em uma estrada na zona rural, próximo à propriedade dos dois, quando repararam em pequenos ossos num barranco que tinha no local. Intrigado, o Alexandre imaginou que se tratavam de restos de algum animal pré-histórico. Então, lá em 75, ele mandou parte do material encontrado para a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que também fica no Paraná, por intermédio de seus sobrinhos que estudavam lá. O material ficou esquecido lá por décadas e tinha uma identificação que continha apenas Cruzeiro do Oeste. Em 2011, Paulo César Mazing, que era professor do Centro de Paleontologia da Universidade do Contestado, que fica em Mafra, em Santa Catarina, foi até a Universidade Estadual de Ponta Grossa atrás de mais material para o livro dele, Museu e Fósseis da Região Sul do Brasil. Lá ele encontrou material e foi até Cruzeiro do Oeste procurando qualquer informação que pudesse haver na prefeitura sobre esses fósseis. Por coincidência, na prefeitura trabalhava o neto do Alexandre, e que ouviu a conversa do Paulo Mazing sobre esse material. Ele então apresentou ao seu pai, o João Gustavo, que é filho do Alexandre, que o levou até a jazida, onde uma quantidade imensa de fósseis aparecia no terreno. Depois de muito tempo, foi confirmado que se tratavam fósseis de pterossauros que habitaram a região durante o período Cretáceo. Infelizmente, Alexandre já havia falecido quando o Paulo Mazing apareceu na cidade. Porém, se não fosse por sua curiosidade e insistência sobre a existência de fósseis em Cruzeiro do Oeste, esse material poderia nunca ter sido descoberto. Inclusive, serviu de cala-boca para muitos moradores da região que duvidavam que aqueles fósseis pudessem ser de qualquer tipo de animal pré-histórico. Hoje toda aquela região é palco de diversas pesquisas científicas, pois lá existe muito material fóssil para ser estudado. Além do Caiuajara, hoje são conhecidos outros pterossauros da região, como o Keres Draco, uma iguana pré-histórica e até o momento 2 dinossauros, o Bertassauro, que a gente já falou aqui, e o Vespersauro. Todos daquela região, todos vivendo naquele deserto, ou melhor, naquele oásis dentro daquele deserto. Bom, esse é o Caiuajara, um dos pterossauros mais interessantes e que, na minha opinião, reacendeu o interesse em estudar a biodiversidade brasileira pré-histórica. Especialmente porque aquela região lá, sendo uma região desértica no passado, hoje está fornecendo informações muito relevantes, mostrando que os animais pré-históricos estavam muito bem adaptados aos diversos climas da região. Além do mais, é interessante observar que no passado o Brasil, especialmente naquela região ali muito próxima do Pantanal, já foi um deserto imenso. Na realidade, no Jurássico havia um deserto maior ainda, mas isso é tema para outro vídeo. Muito obrigado a você que
assistiu ao vídeo. A gente fala do Kaiowajara lá no site. Dá uma olhada. Também tem outras referências lá. E as outras referências seguem abaixo. Obrigado, até mais e falou!